pergunta foi o seguinte. Eu acho que o papel do sindicato é sempre dar a melhor condição para o trabalhador, né? Principalmente do sindicato do trabalhador. Ele recebeu o justo pelo trabalho, que muitas vezes no Brasil não se recebe o justo, mas também paga-se a mais do que o justo. Você fala assim, para um pouquinho, paga-se a mais do que o justo e não se recebe o justo. Não está fazendo sentido o que você está falando, Rodrigo. É porque tem alguém nesse meio que está pegando esse dinheirão todo e guardando para si muitas vezes. Por exemplo, os impostos sobre o trabalhador, ou seja, quem mantém esse país, que é o cara que está lá, ó, lombando caçamba agora, e que grande parte do salário dele fica para o governo. Com certeza. É? Porque quando a gente fala grande parte, é porque eu estou pagando imposto sobre ele está pagando imposto sobre ele. Eu queria saber, foi a pergunta do final do bloco passado para entrar no bloco Pimenta. O governo ajuda ou atrapalha? Muitas vezes ele atrapalha, porque ele confunde muito a cabeça do trabalhador. Na verdade é assim, eles soltam uma medida provisória, soltam uma situação e o sindicato tem que correr, tem que ir atrás. Vou dar um exemplo claro aqui. Quando o governo mudou a lei do aviso prévio, que instituiu a cada ano de trabalho 3 dias por ano, mas ele não colocou se ia ser indenizado ou trabalhado. E aí o que acontece? Cada um parte para o seu lado. Cada um entende do jeito que lhe convém. Parte para o seu entendimento. Então, ele vai entender o lado que mais lhe favorece. E aí você vai... Que tipo de entendimento você vai passar para o trabalhador? Então, aí que você joga na convenção coletiva. Hoje, na construção, a gente conseguiu colocar uma cláusula em que o trabalhador trabalha somente 30 dias. Porque eu acho muito difícil também você dar um aviso prévio de 60 dias para um trabalhador. Ele já sabe que ele vai ser demitido e você fazer ele trabalhar 60 dias. Ele não vai produzir, vai dar problema para a empresa e vai ficar aquela situação de conflito. Exato. Então, é um exemplo típico das coisas que acontecem. Essa situação da medida provisória que eu acabei de falar, dos 30 dias. Quer dizer, a empresa está pagando uma parte da conta e o trabalhador também está pagando outra. E o Ele tira das costas do governo. E o governo está saindo, porque... Hoje, nas estatísticas saiu uma estatística esses dias atrás aí, que o IBGE, até 2013, mais de 5 milhões de trabalhadores sofreram acidentes no Brasil. E desses 5 milhões, uma grande parte foi do setor da construção civil. Apesar que as empresas hoje, elas estão investindo muito na área de segurança. E o Ministério do Trabalho está pegando muito pesado nessa área. Porque ainda é um setor que mata muito trabalhador, tem muito acidente fatal. Mas, por outro lado, a Previdência Social, com essa situação, vai diminuir muito os afastamentos, vai diminuir muito as instabilidades, vai diminuir muito a questão dele, seja um auxílio-doença normal, seja um auxílio-acidente, ele receber algum valor da Previdência. Porque, como eu disse, hoje a grande maioria, tanto dos acidentes como de uma doença aí peculiar, alguma coisa nesse sentido, não leva 30 dias. Então nós só vamos ter hoje uma fratura, alguma coisa mais grave, um trabalhador que teve uma doença diferenciada que não pode em 30 dias não vai sarar, se curar. Hoje nós temos assim, uma incidência muito grande de trabalhadores com dores lombares na construção civil, de tanto abaixar, pegar, levantar. Então, eu creio que daqui a uns 2 anos a estatística do INSS vai diminuir lá para baixo esse número de afastamento. E é uma coisa que vai... Mas também é algo assim, que provavelmente vai ser manipulado. É claro, se a gente fosse entrar aqui em INSS, cara, o tanto de gente que a gente conhece que tem todos os direitos, tem tudo que precisa para aposentar, ou por invalidez, e não está conseguindo. E gente que de repente nem tinha tantos motivos aí e consegue facilmente. Posso dar só um exemplo? Por favor, então, há uns infelizmente é uma 15 anos atrás, o governo... especificamente nos anos 90, ele tirou vários juros do Fundo de Garantia. Não sei se vocês lembram dessa situação. O que aconteceu? Ele tirou os juros do Fundo de Garantia. Por sua vez, vários sindicatos, advogados entraram com processo trabalhista, tudo, na Justiça Federal. Houve um rombo na Caixa Econômica Federal. Posteriormente a isso, foi dado as ações foram todas ganhas pelos trabalhadores. O que aconteceu? O governo chamou as centrais sindicais, tudo fizeram um acordo e as empresas pagaram, não sei se vocês lembram, era
40% a multa, foi para 50%, hoje manteve. Que era para ter voltado para o 40%, E não mas voltou. Não, voltou. 40% vai para o trabalhador, 10% Isso, mas isso foi um acordo que foi, de 50%. isso foi um acordo que foi feito lá atrás. E o recolhimento do fundo de garantia mensal, que era 8, passou a ser 8,5. Então significa que o governo retirou o juro e que depois novamente quem pagou foi as empresas. A gente que paga. Exato, a gente pagou a conta. Porque não existe, porque o governo não tem indústria. O governo não sabe ganhar dinheiro. Ele sabe tomar o dinheiro dos outros.